Tranquilo, pessoal? Já falamos sobre incisivos centrais superiores, já falamos sobre incisivos laterais superiores. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho sobre a anatomia e característica de cada um desses dentes, extremamente importante para que a gente possa fazer um enceramento mais próximo possível desses dentes. Então eu vou pedir a vocês, pessoal, que repitam essa aula mais e mais vezes para que vocês consigam assimilar esses aspectos anatômicos que são extremamente importantes para você fazer a sua atividade prática na semana que vem. Tá bom? Dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho agora sobre os incisivos inferiores. São bem diferentes dos superiores, apesar de características morfológicas mais ou menos semelhantes. Por que eu falo diferentes? Porque são dentes muito menores, né? O incisivo central inferior é o menor dente do arco dental. Tá? Então é importante a gente começar a pensar também nesses dentes inferiores, caso vocês necessitem reabilitar pacientes com eles. As características anatômicas, apesar de se assemelharem um pouco aos incisivos superiores, são bem diferentes em relação ao tamanho e principalmente à forma. Tá? Vamos olhar aí. Deixa eu passar o slide. Acho que é aqui, peraí. Pronto. Para que vocês possam visualizar esse dente de uma forma legal, é para vocês verem como ele é bem menor e bem mais estreito e achatado do que o seu homólogo superior. Não é? É um dente que possui um diâmetro e um tamanho, comprimento um pouco bem menor do que o seu antagonista superior. Tá bom? E se vocês olharem naturalmente neles, vocês vão ver que os ângulos, tanto mesial quanto distal, são ângulos bem próximos a ângulos retos. As bordas incisais também são bem planas, né? E eles são mais triangulares, até pela dimensão, do que os incisivos centrais e laterais superiores. Tá? Então eu posso dizer que esses dentes são miniaturas dos superiores, são dentes mais curtos, são dentes menores. E como consequência disso, a gente vai ver aspectos anatômicos muito menos evidentes nesses dentes inferiores do que propriamente dito nos dentes superiores. Tudo bem? Então vamos. Como de praxe, né? A gente está vendo as faces, né? Então vamos começar aqui pelo incisivo central inferior, a face vestibular. E se você olhar a face vestibular, também você vai encontrar dois lóbulos de desenvolvimento, você vai encontrar uma borda incisal, você vai encontrar um ângulo mésio incisal e um ângulo disto incisal. Aqui a peculiaridade é que esse ângulo é mais reto, é mais evidente. Esse dente é um dente mais estreito, ou seja, o menor dente do arco dental. Eu vou ter a face vestibular, se você olhar nessa imagem, aqui a face vestibular do terço cervical mais convexa e do terço médio incisal mais plana. Tá? Então, se você olhar aqui, você consegue visualizar bem. Mas ainda assim, ela é menos evidente, menos caracterizada do que os dentes superiores. Então, ele é um dente, de forma geral, mais plano do que o seu antagonista superior. Tá? Mas também possui as mesmas características dos outros, ou seja, a face cervical, olhando de vestibular, ela é mais convexa do que o terço médio incisal, que é mais plano. Tá bom? Aqui a grande diferença para os seus homólogos, os seus antagonistas, são os ângulos. Eu tenho um ângulo disto incisal e médio incisal mais próximos a ângulos retos. Tá? E as bordas mesial e distal. Ó, borda mesial, borda distal. Se eu traçar uma linha imaginária passando pela borda distal e uma linha imaginária passando pela borda mesial, elas vão se encontrar em que região? Elas vão convergir em direção cervical. Então, eu posso dizer que a borda mesial e a borda distal convergem para a região cervical. Se você traçar uma linha imaginária passando por todo o diâmetro de extensão do dente, você vai conseguir visualizar aqui uma área mais saliente também, que a gente chama de bossa. Aqui, se olhar vestibular, é bossa vestibular, mas a bossa então, está em toda dimensão do incisivo lateral central inferior.
Bom, mais uma imagem onde vocês conseguem visualizar bem aqui como, se eu comparar o incisivo central inferior ao incisivo lateral, tudo bem, eles também têm uma inclinação de parede mesial e distal, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. Só que esse dente ele é menos triangular, é menos inclinado das bordas do que os outros dentes. Então ele é um dente mais perto do cúbico do que do triângulo. Ele é um pouco, a inclinação das paredes é um pouco menos acentuada do que nos outros dentes. Em relação principalmente ao seu dente irmão, que é o incisivo lateral inferior. Tudo bem? Tá? Então, olhando na face vestibular, eu tenho os lobos de desenvolvimento cérvico-incisais, né? Tanto o mesial quanto o distal, da mesma forma. Eu tenho aqui a bossa cervical, né? Que é a área de maior congruência, maior diâmetro do dente. Tá? Eu tenho aqui uma linha de colo ou uma junção amelocemimentária que separa a parte coronária da parte radicular. Eu tenho aqui a raiz do dente. Né? Eu tenho aqui uma borda mesial e tenho aqui uma borda distal em verde. Eu tenho um ângulo disto-incisal, tenho um ângulo meso-incisal, são ângulos mais próximos a ângulos retos. Tá? O ponto de contato desses dentes, vocês vão ver aqui nessa imagem, como ele é um dente com ângulos mais retos, o ponto de contato vai se encontrar mais próximo da borda incisal, ou seja, dos ângulos incisais. É meso-incisal de um, disto-incisal do seu lateral. Tudo bem? Na face lingual, da mesma forma que nos incisivos centrais eu vou encontrar uma fossa lingual, mesial e distal, eu vou encontrar uma crista marginal distal, uma crista marginal mesial, eu vou visualizar a borda incisal e também vou encontrar a região de cíngulo. Mas se vocês observarem nessa imagem, como as paredes estão mais convergentes para a cervical, a região de cíngulo é bem mais apical, ela é bem mais cervical do que nos outros dentes, quando comparados aos incisivos laterais inferiores, aos incisivos laterais superiores e aos incisivos centrais superiores. Ou seja, a região de cíngulo ela é bem mais baixa. Tá? É característico também da face lingual ser côncava como nos outros, ela é uma face menor que a face vestibular como nos outros dentes também. Ela também tem um contorno triangular, aqui fica bem evidente vocês visualizarem na imagem. Tá? O cíngulo que eu falei aqui nessa região de azul é uma região um pouco mais baixa, mas também possui cristas marginais e fossa lingual levemente deprimida. Notem que os aspectos anatômicos desses dentes inferiores são bem menos evidentes do que os seus superiores. Tá? As faces proximais, da mesma forma que os outros dentes, também têm um formato triangular, só que como ele é mais estreito, mais achatado, esse triângulo ele é um pouco menor. Né? As faces proximais mesial e distal são triangulares, as bordas incisais convergem para a lingual, que é o terço médio incisal vai convergir para a lingual, ou seja, ele tem uma inclinação um pouquinho mais para trás. Ó, borda incisal, a borda incisal converge para a lingual, ou seja, inclina para a lingual, deita para a lingual. Só a bordinha incisal deita para a lingual. A face mesial e distal plana no terço médio incisal, a face mesial e distal plana no terço médio incisal e convexa no terço cervical, como a gente havia mesmo falado nos dentes superiores. Aqui a grande diferença é a borda incisal ela é mais inclinada para a lingual. Tá bom? Em relação à raiz, o que eu posso dizer? Essa raiz ela é bem alongada, bem cônica, mais estreita e achatada do que nos seus outros dentes. Olha que vocês olharem aqui, ó, a gente consegue visualizar uma raiz mais achatada, terço cervical, terço médio e terço apical. Tá? Perfeito? Incisivo central inferior, ok.